E a comissão chamou o IPEA para falar alguma coisa de números, do que a gente acha de envelhecimento e que tipo de números seriam úteis para planejar as políticas públicas, tá? Então, é um pouco na linha disso que eu vou falar. São coisas mais macro do que o que eu ouvi das pessoas falando aqui são experiências muito de quem está na ponta da política, que é uma experiência que eu não tenho, um conhecimento que eu não tenho, e isso foi muito bom. E eu espero que agregue um pouco esse olhar mais macro de quem está mais perto dos ministérios, tá? Por favor, passa o segundo. Mais ou menos essa estrutura que eu pretendo falar. Me perguntaram também se tinha alguma diferença regional de incidência de envelhecimento, tá? Eu vou falar rapidinho disso. Por favor, terceiro. Primeira coisa aqui, que é uma coisa que a gente tem que ter clara, que o envelhecimento populacional ele é mais do que o aumento da longevidade. Aliás, ele depende menos do aumento da longevidade do que da variação do número de filhos que as famílias estão tendo, tá? Que vocês imaginam o seguinte: a população que vai ser velha daqui 10 anos, mais ou menos que está dada, vai ser idosa daqui 10 anos, vai estar dada. A população que vai ser jovem ainda está para nascer. Então, são variações na taxa de fecundidade, na quantidade de filhos que as famílias têm, que vão afetar, vão dizer o quanto uma sociedade é mais velha ou mais jovem. Então, o envelhecimento populacional tem que ser entendido como aumento da proporção de velhos ou de idosos nessa sociedade. O aumento da expectativa de vida contribui, mas ele não é o determinante, tá? Nesse processo de envelhecimento ocorre o que o professor já falou, que a gente chama de transição demográfica. Em geral, a gente entende ela em 2 passos. O primeiro é a queda da natalidade, que é o fator determinante, e o segundo é a elevação da expectativa de vida. Isso acontece, a queda da natalidade é um fenômeno mais cultural, você tem que ter acesso a poucos recursos médicos, e a queda da mortalidade depende de várias outras coisas, de educação, de infraestrutura urbana, saneamento. Então, em todos os países isso acontece em 2 momentos. E essa essa defasagem das 2 quedas é o que vai gerar o que o professor já chamou de bônus demográfico, que é o momento em que a sociedade tem a maior parte da sua população em idade ativa. Quer dizer, a maior parte da população vai poder trabalhar ao mesmo tempo. Passa, por favor. Isso é o que eu já falei antes, mas ali tem o que já foi citado na primeira mesa, que a queda da fecundidade foi muito rápida no Brasil, assim, mas é o fenômeno mais gritante, assim. E essa taxa de fecundidade total é mais ou menos, a gente fala muito em médias, então eu estou falando aqui de uma mulher brasileira que não existe, ela é uma média de várias pessoas. Em 1970, essa mulher média, ao finalizar sua idade reprodutiva, ela teria tido quase 6 filhos, 5,8. Hoje, em 2010, ela tem 1,86, menos que 2. E assim, já foi falado, acho que antes, eu não lembro por quem, o necessário para se manter a população do país estável, sem redução, é 2,1, que tem que nascer um pouco mais de meninos do que de meninas, tá? Então, se a gente mantiver essa taxa de fecundidade, a população do Brasil vai diminuir, independente de envelhecimento ou não, a população do Brasil vai diminuir, tá? Isso é o que se chama de envelhecimento da base da pirâmide, que é quando eu mostrar a pirâmide etária vai ficar mais claro. E ali é outro ponto, que é a expectativa de vida e expectativa de sobrevida. Expectativa de vida a gente calcula com os dados demográficos para a pessoa que está nascendo, por exemplo, em 2010. O que acontece é que esse indicador ele é muito influenciado pela mortalidade infantil, que ainda é razoavelmente alta no Brasil. Então, quando você avalia já a expectativa de sobrevida para uma pessoa de 60 anos, seja 40, ela vai estar limpa desse efeito de mortalidade infantil e vai ser mais alta do que a gente esperaria, tá? E
com o aumento da expectativa de vida, ocorre o envelhecimento no topo da pirâmide, tá? Por favor. Isso daqui são os dados em 2 momentos. Eu queria ter uma série mais longa, mas eu não consegui, de expectativa de vida e expectativa de sobrevida, tá? Em 2000, um homem que nascesse em 2000 esperava viver 67 anos. Em 2009, já são 71 anos. E a diferença com relação às mulheres, que já foi falado mais cedo também, em 2000, a mulher que nascesse em 2000 viveria quase 75 anos. Ela ganhou 3 anos também, nascendo em 2009. Tá? Essa diferença entre as expectativas de vida de homens e mulheres se deve a uma causa, digamos, natural, não externa, que homens, um demógrafo que trabalha com a gente lá disse que os homens não são muito aptos a sobreviver, então eles naturalmente já morreriam antes que as mulheres. Mas com as causas externas, essa diferença fica muito grande. Se olhar para 2009, tem 7 anos de diferença. É muita coisa. Tá? De novo, do bônus eu acho que eu já falei. O professor já falou também que o bônus pode virar um ônus no momento seguinte. A boa notícia é que a gente está tendo uma conjuntura muito boa nesse momento que a nossa população está em idade ativa. Conjuntura muito boa de economia. E passa o slide, por favor. Isso daqui a gente vai ver. Eu fiz 2 indicadores aí, que é a razão de dependência econômica, tá? A população que a gente não esperaria que estivesse trabalhando em cima, os menores de 14 e os maiores de 65, e embaixo a população em idade ativa, tá? Que poderia estar trabalhando. Essa é a primeira linha aqui da tabela de baixo. Você vê que vai caindo, quer dizer, tem cada vez menos gente dependendo dos que estão no mercado. Isso reflete um pouco do que o senador falou também, do bom momento que a Previdência vive. Tem muita gente trabalhando, contribuindo, e são relativamente poucos segurados. Isso vai refletir um bom resultado da Previdência. O que acontece é que, com a população envelhecendo de fato, que é o fenômeno que ainda não aconteceu, a razão de dependência volta a subir. Aí a gente vai ter mais idosos dependendo das pessoas que ainda estão no mercado de trabalho. E o índice de envelhecimento ele não volta a subir, que na verdade, os idosos sobre os jovens. Os idosos só vão aumentar e os jovens só vão diminuir daqui para frente. Por favor. O resultado de tudo isso está nessas 2 curvinhas aí. São vários censos muito antigos, tá? E a curva azul é a taxa de variação da população total do Brasil. Ela é positiva, mas decrescente. Já a verdinha são dos idosos, ela está sempre acima do resto da população. Isso é um indicador forte do envelhecimento que a gente está falando aqui desde de manhã. Tá? Por favor. Agora começa as pirâmides, que eu não lembro quem falou que a pirâmide antigamente era um triângulozinho bonitinho. Essa pirâmide bonitinha é dos anos 70, tá? Que ela é com a base larga, muitas crianças, a população em idade ativa não é a maioria e são bem poucos idosos, se a gente pegar dos 60 ou mais, que é a nossa convenção. Pode passar aí, tá? Pode ir passando, a gente chega até 2010, você vê que isso é como a gente já está hoje. Você vê que o bolo, né, que eles falam a onda da pirâmide etária, está chegando nas idades ativas. Esse é o bônus demográfico. A hora que esse grupão de pessoas, a maioria da população, chegar em cima, é que são os desafios que a gente tem que discutir hoje aqui, e já está discutindo. Por favor. Isso daqui é um pouco do que me pediram para falar um pouco de aonde estão os idosos, se tem alguma diferença importante. Tá? Isso daí é a proporção de pessoas com mais de 60 anos nas grandes regiões. Você vê que aumenta em todas as regiões, aumenta menos no norte e no centro-oeste,
E a explicação para isso é bastante razoável, porque, embora já tenha Brasília há muitos anos e na região norte também, essas são as áreas novas de colonização no Brasil. O Brasil sempre teve uma colonização costeira, no sul, no sudeste e no nordeste. Então, já são populações mais envelhecidas. Das outras regiões são migrantes, que naturalmente são mais novos. Em geral, migra o homem jovem primeiro, e depois ele traz a esposa ou traz a família. Então, é normal que essas duas regiões sejam mais novas que as outras, mas elas também apresentam a tendência de envelhecimento. Tá? Por favor. Aqui já vou passar para os desafios que... O principal ponto aqui do conjunto de políticas que a gente tem para idosos é que, seja através da Previdência, seja através do BPC, eles estão muito bem cobertos. Assim, tem, acho que, menos que 10% de idosos sem algum desse tipo de renda. Eles não ficam pobres. E os que não têm esse tipo de renda estão em algum domicílio que tem uma pessoa que trabalha, ou eles não estão em domicílios pobres também. Então, a notícia aqui é que as nossas políticas atuais são bastante boas para os idosos, né, no sentido de proteção da pobreza extrema. O principal desafio é que tudo que a gente viu de indicador aponta que a clientela dessas políticas vai aumentar muito em 20 ou 10 anos, e as fontes de renda, que basicamente é folha de pagamento, vai diminuir, que vai diminuir a população e idade ativa. Tá? Então, eu elenquei uns pontos aqui, eu não tenho grandes respostas para nenhum deles. Previdência é um assunto caro ao senador, e eu trabalhei muito tempo com isso também. Que vai ser, quando a população começar a envelhecer de fato, vão começar a bater nisso. E a gente tem que ter o fato da gente estar aqui discutindo isso, para discutir já o financiamento daqui a 10 anos, como vai ser. Né? É uma coisa que a gente tem que pensar com bastante antecedência. Outra questão que a gente não fala, falando com vocês aqui hoje, eu vi um pouco, é que é uma questão já discutida em sociedades mais velhas, como na Europa, que a pessoa se aposenta, mas ela não quer dizer necessariamente que ela vá para a inatividade. Aliás, é até bom que ela não vá para a inatividade de uma vez só. Lá tem o que eles chamam de bridge jobs, ou empregos pontes. Quer dizer, a pessoa não passa totalmente para a inatividade, ela trabalha em meio período, tem outras regras para a pessoa não ter o choque de passar para a inatividade. Por favor. A gente já falou aqui de assistência, acho que o professor falou bastante, o professor Faledo falou bastante do BPC. Outra política também que vai ter um grande impacto, porque a regra de acesso ao BPC é renda, tem que ter um corte de renda e um corte de idade. Com o envelhecimento da população, se a gente não enriquecer, a gente, Brasil, quanto sociedade, não enriquecer suficientemente, vai ter um público muito maior para os benefícios de BPC. Tá? Impactos no sistema de saúde. Aqui eu pus o SUS, porque é o mais claro, é o que a gente pensa, e a gente tende a deixar um pouco de lado a saúde privada. Mas tem muita gente, e tem muitos, no momento atual, dos idosos que têm planos de saúde. E o que vai impactar para a gente isso daí? Toda a regra nossa de preços para planos de saúde é baseado na idade da pessoa. Com o envelhecimento, mantida a regra atual, os planos vão ter problemas não só para os idosos, mas para os jovens também que participam do esquema de rateio dos seguros. Tá? Posso mais um pouquinho? Outra coisa que já foi falada, acho que a Isis falou aqui, que é de medicamento. Né? Isso a gente discute lá no IPEA, que a gente tem caixinhas, né? Umas pessoas falam de saúde, outras de previdência. E, às vezes, a pessoa vem reclamar de que a previdência paga pouco, e o primeiro argumento dela é que não dá para pagar os remédios. Mas o ponto é que ela não deveria pagar os remédios. Assim, é que uma falha no sistema de saúde está cobrando da previdência, e não do sistema de saúde. Então, um desafio seria ter um equacionamento melhor das diferentes políticas para
para uma que esteja mal desenhada não prejudicar a outra. E demanda por novos serviços, que já foi bastante falado aqui. Era isso. Obrigado.